da Unicamp nesse processo, né, da implantação do Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável de Campinas e o Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável. Todos atentos? Agradeço. Muito bem. Bem, como que nós aqui da Unicamp nos inserimos dentro desse processo? É um processo, nós devemos considerar que tem acontecido, é um processo, está em desenvolvimento, ainda não há muitas conclusões, né? Quando eu digo muitas, eu não estou dizendo que elas não existem, tá certo? Algumas não existem. Mas a primeira coisa que eu poderia considerar é que a Unicamp está inserida na Unicamp, no espaço da Unicamp, e logo ela está inserida em Barão Geraldo. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. Nós temos sistematicamente uma preocupação e temos investido muito em ações voltadas para a qualidade de vida, não só das pessoas da Unicamp, mas também de todo o nosso entorno, né? Nós temos ações que chegam na população vizinha da própria Barão Geraldo, mas vizinha ao Barão Geraldo. Nós estamos no São Marcos, nós estamos em vários bairros aqui, né? Com ações de formação, com ações de apoio solidário, né? Que a Unicamp assumiu isso durante a pandemia e ainda mantém, né? Nós estamos no Marielle, nós estamos em vários lugares, como a associação do Milton Santos, temos uma parceria, né, já em Americana, mas enfim, a Unicamp está inserida nesse universo próximo e não tão próximo aqui a Barão Geraldo. Nós temos uma preocupação com o presente e uma preocupação com o futuro, né, no que diz respeito à qualidade de vida, à preservação da memória, à questão ambiente. Nós temos várias ações relativas ao meio ambiente, né, e nós somos um lugar onde nós podemos disponibilizar a Unicamp para que as pessoas aqui tenham espaços de fala, possam ser ouvidas, né? Nós podemos trazer as mais diferentes discussões para esse espaço, nós estamos fazendo isso, né? Nós temos uma ação cultural para Barão Geraldo, que é forte, que tem se estabelecido de uma maneira bastante interessante, né? E outras ações que nós fazemos, né? E a nossa preocupação, tanto com esse tempo presente como o futuro, né, quando aparece um processo como esse, é óbvio que a Unicamp tem que responder de alguma maneira, tem que estar presente de alguma maneira nessa discussão. E uma coisa que acho que cabe bastante a nós é sermos, de alguma maneira, copartícipes, corresponsáveis por uma informação adequada a todas e todos. Nós podemos fazer esse papel. Nós temos uma estrutura que nos permite isso, né? Nós temos a própria Unicamp como um lugar de construção do conhecimento, como um lugar de construção dos saberes, da discussão dos diferentes saberes. Então, a Unicamp é um espaço para isso, né? Então, desde que esse assunto apareceu, né? Quer dizer, na verdade, muito antes de que eu estivesse tão presente na vida de todos vocês, essa preocupação já estava presente aqui na nossa associação. Além disso, né, nós temos um espaço que nós chamamos de opinião no nosso site, que ele recebe contribuições de qualquer um de vocês, de qualquer pessoa, né? Obviamente a gente faz uma avaliação prévia, porque não pode ter nada ali que possa, por exemplo, xingar as pessoas, não muito bem educado, vamos dizer, mas é um espaço aberto a todos, né, para se expressarem, basta que vocês assinem. Eu conclamo, eu chamo vocês a usarem esse espaço, ele está sendo bastante acessado, né? Onde
as pessoas colocam suas posições, onde as pessoas colocam suas opiniões, né, para os mais diferentes assuntos. Eu acho que esse processo, o RIT-SPIDS, né, ele contempla que vocês se posicionem nesse espaço da Unicamp, que nos permite levar essa informação para longe, para muitas pessoas ao mesmo tempo. Bem, nós fizemos então aqui na Unicamp uma primeira reunião, nós convidamos várias entidades, até mesmo alguns sindicatos, a população de Barão Geraldo, os grupos que têm trabalhado com essas questões. E nessa primeira reunião, fundamentalmente, né, o que nós pretendíamos e conseguimos foi ouvir as pessoas, as posições das diferentes pessoas, dos diferentes grupos, seus questionamentos, suas dúvidas, seus anseios, né? Anotamos tudo que apareceu, criamos uma escrita aqui de a lápis, foi bom. Anotamos, construímos a partir disso perguntas, construímos a partir disso a evidenciação dos anseios e das perguntas que vieram desse conjunto de pessoas. E esse é um material, por exemplo, que a partir de hoje, amanhã, nós vamos colocar como no nosso espaço opinião, tá? Ele já vai estar lá. Assim como o professor Wagner Romão, né, o professor Wagner colocou também uma matéria ontem muito boa, por sinal, nesse mesmo espaço, que eu digo para vocês acessarem, né? Bom, sim, em seguida a isso, nós temos um grupo aqui, né, lá do Unicamp, que se reúne e definimos a próxima etapa, que seria tentar trazer os diferentes atores desse processo, né? Nós convidamos um representante do Estado de São Paulo, nós convidamos uma representante da Prefeitura de Campinas, nós convidamos um representante da Unicamp e convidamos um representante que viria do conjunto de Barão Geraldo, dos grupos de Barão Geraldo, para que sentassem aqui, expusessem de maneira global seus posicionamentos, né? E em seguida a esse espaço, essas pessoas poderiam receber algumas dessas perguntas que foram levantadas pela comunidade. É isso que nós vamos fazer. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos abrir para perguntas aqui também de vocês que estão conosco. Tá bom? Bem, então, é isso que nós faremos hoje. Eu já agradeci a presença de vocês. Vou agradecer aqui muitíssimo a minha parceira hoje de mesa para me ajudar, que é a Maria José Mesquita. A Mazé é professora do Instituto de Geociências e é também da diretoria da Unicamp, né? Tem sido uma parceira muito positiva. Eu sempre preciso de alguém do meu lado, porque eu tenho uma deficiência auditiva. E assim, eu estou de aparelho, obviamente, mas tem muita coisa, se o som vai para lá, ó, entendeu? Por isso que o microfone está voltado para cá e tem caixa voltada para mim, em algum lugar aí. Senão, quando vocês virem que eu faço isso aqui, porque eu não escutei, e ela já entende que ela tem que repetir. Tá bom? Esse já deixa. Muito bem. Então, o Mazé está aqui conosco, representando a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de Campinas. Eu convido a Carolina Varacá. Por favor, Carolina. Prazer tê-la aqui. Muito obrigada. Como membro da Comissão de Moradores, junto à elaboração do PIDES, por favor, Ernestina Gomes. Muito obrigada. Fique à vontade. E representando o coordenador do RITS, na verdade, o coordenador do RITS da Unicamp, o professor Mariano Lapone. Por favor, professor, muito obrigada. Infelizmente, não
não tivemos resposta da representante do governo do Estado de São Paulo. Insistimos, mas infelizmente não tivemos resposta. Agradeço a presença de vocês, né? Eu sugiro que cada um tenha agora aproximadamente 15 minutos de fala, tá certo? E em seguida a gente segue para respostas, perguntas e, se for o caso, até mesmo um debate. Eu vou seguir a ordem de chamada que eu fiz aqui, Carolina, Cristina, depois Mariana. E se vocês quiserem combinar alguma coisa diferente aí, podemos seguir assim? Por favor, eu pediria que vocês se apresentassem, né? Contassem um pouco de vocês para todos que estão aqui. Eu comunico ainda que nós estamos gravando essa reunião, né? Ela será colocada no YouTube a partir de amanhã, tá bom? Que é uma forma de nós levarmos essa nossa conversa para outras pessoas. Por favor, Carolina, fique à vontade. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Muitos me conhecem aqui. A gente tem um longo processo participativo que a gente vem desenvolvendo com vocês. Agradecer o convite da Unicamp, né, Associação dos Docentes. É muito importante essa participação, né, dentro do programa da Secretaria, da gente desenvolver os projetos de lei. A gente nunca teve um projeto tão debatido na sociedade como a universidade. Eu estou lá na Secretaria já há 9 anos. Né, fui diretora de Planejamento Urbano e recebi o convite do prefeito Dário de assumir a Secretaria de Planejamento. Sou arquiteta, tenho mestrado na área de Planejamento Urbano e a gente vem discutindo o projeto do Polo Tecnológico, que inclusive foi uma inserção dentro da discussão do plano diretor. Na época a gente coordenou, a Érica aqui presente, a nossa arquiteta concursada, e se discutiu todo esse projeto que precisaria inovar, e Campinas tem um ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, com toda a cidade do conhecimento, de tantas entidades que ali residem, não só a Unicamp, mas a PUC, Instituto Eldorado, o CNPEM, e precisaria que a legislação do urbanismo fosse também inovadora. E neste momento, é importante a gente salientar que nós, equipe técnicas, precisaríamos avançar no conhecimento de toda essa inovação. Nós não entendíamos o que era um polo tecnológico, um distrito de inovação ou um parque tecnológico. Foi nesse sentido que a Unicamp estava desenvolvendo a sua área da Fazenda Argentina no RITS e buscando recursos a níveis estaduais e federais que subsidiassem o Master Plan. Foi que uniu esforços. Então, a universidade está presente dentro desse projeto desde o início. E isso é inovador. A gente nunca abriu as portas do poder público para a universidade discutir um projeto de tamanha magnitude que é esse projeto do Polo Tecnológico. E aí, inclusive, a Unicamp, através da Gabriela Celani, a professora Mariana Laplani, fizeram um curso de especialização, curso de extensão, que os alunos pudessem trabalhar essa matéria na disciplina e trouxe conceitos para a gente incorporar na lei. O que a gente poderia inovar na questão da sustentabilidade, na questão dos parâmetros, na questão da acessibilidade, como tornar a cidade de uma qualidade de vida. E que esta região toda, não só a Fazenda Argentina, mas onde ela engloba o RITS, e a gente acabou inserindo esta área no plano diretor em 2018 e 2000, que é a Lei 207, a Lei 208, na expansão do polo, justamente para a gente trazer esse conceito, né? E a gente começou a trabalhar neste laboratório com a universidade para que a gente pudesse realmente trazer esses conceitos. Então, na apresentação, eu vou pedir para passar, eu não sei se eu consigo virar aqui, tá? A senhora pode me emprestar o microfone, por gentileza? Aí eu vou ficar em pé, que é mais fácil, eu também não fecho a visão do pessoal. Então, o que acontece? O polo, que hoje a gente discute, que é o antigo CEATEC 2, e hoje a lei, né, do CEATEC 2, ele trouxe uma zona de atividade econômica, e uma zona de atividade econômica, ela não coaduna com atividades de serviço, moradia, assistência, serviços de hotelaria, área que a gente possa ter esse convívio. Então, em 1995,
foi delimitado o polo tecnológico. Em 2018, o plano diretor inseriu uma área de expansão com vários outros polos tecnológicos, que é a região do aeroporto, a região central e o polo, como 3 áreas de centralidades urbanas. Em 2018, na Lei 207 e 208, foi feita a ampliação do novo perímetro e inseriu esta área, dando um zoneamento na área acima, hoje, do CEATEC, com um zoneamento muito mais permissivo, e todo mundo sabe que esse zoneamento foi dado em 2018, trazendo habitações de 12 pavimentos, 7 pavimentos, que não coaduna com a questão do polo tecnológico. Então, a proposta em discussão não é um projeto imobiliário, isso foi discutido com a universidade, tá? Até para a gente abaixar esse adensamento nessa expansão. Ela tem uma orientação, um objetivo de estruturar esse território com um território inovador nesse contexto regional metropolitano, porque a gente está numa região metropolitana, estamos numa malha rodoviária imensa, e este projeto ele precisa também angariar recursos a nível estadual e federal para a infraestrutura, porque a maior parte dessas propriedades são particulares, exceto a área da Unicamp, que é da Fazenda Argentina. E o Estado tem responsabilidade tamanha sobre essa área no seu desenvolvimento, não só da ciência e tecnologia, no conhecimento, mas como trazer também um desenvolvimento para a região na área do Estado. E aí a gente tem que viabilizar todo esse urbanismo inovador, trazendo uma legislação que não traga parâmetros de uma urbanização que não seja qualificada, que incentive um padrão não compatível, inclusive com o entorno. Por isso a gente começou a estabelecer esses objetivos nesse território todo. Pode passar, por favor? E aí a gente trouxe algumas experiências, né, de Parque Parnamé, no Brasil, Pedra Branca também, Palhoça, na parte do Parque da Maternidade em Rio Branco, na parte, né, que ele coloca inclusive ciclovias, né, em torno dos parques lineares, a questão dos espaços públicos, a convivência, inclusive em Sorocaba, dessas áreas públicas que hoje, maior parte desses parques, como o Parque Ayumas, Parque Ribeirão das Pedras, estão em propriedades particulares. Então, como isso reverter para o município esse parque? Toda a área vai precisar de um parcelamento de solo, mas cabe a gente trazer essas políticas públicas dentro de um projeto de lei que garanta a sustentabilidade, garanta a qualidade de vida da população. Não só a que vai morar, mas que ela também não crie impacto no entorno de Barão Geraldo. Pode passar, por favor? E aí, hoje, o que está? A nossa legislação vigente, são 20% de áreas verdes, nós temos a área roxa, que é a zona de atividade econômica, a zona laranja é uma zona de centralidade, que permite 12 pavimentos, e a área amarela, que é a zona mista 1. O que nós estamos propondo? Que esta área de cima, que ela já foi inserida por lei, a gente uniformize, trazendo todo um projeto de parque ambiental, inclusive, que é o Parque Ayumas, trazendo 30% a mais de permeabilidade exigido para as áreas verdes, tá? Com um adensamento, que é a área rosa, trazendo zonas mistas, que permite residência, comércio, alinhada a um sistema de transporte, que é o desenvolvimento ordenado pelo transporte, que é o DOT, somente nessas áreas onde a gente tem as veias mais estruturantes dentro dessa região. A região roxa é zona de atividade econômica, que a gente já tem a PUC, a Unicamp, CNPEM, CPQD, Instituto Eldorado. Então, por isso que, à época, a gente avaliou, na discussão do plano diretor, da necessidade de expandir 5,7 milhões para que a gente pudesse fomentar mais ainda o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação nessa área inserida. Pode passar? E aqui é um resumo do que eu já disse. Então, a gente está discutindo, inclusive na participação popular, a questão dos 7 pavimentos, né, de CE7, CE4, isso faz parte porque o processo participativo, ele traz muitas contribuições. Nós tivemos mais de 340 contribuições na... Quantas? Na primeira, 340, né? E agora nas fases 2, 244. E isso, a comissão, nós tiramos uma comissão que vem acompanhando essa sistematização. É importante deixar aqui registrado que no site da Prefeitura todas as reuniões estão sendo gravadas, todas as reuniões estão sendo disponibilizadas,
que pode fazer um download do material, a lei está lá, a apresentação, inclusive a planilha que nós sistematizamos, inclusive com a sociedade, ela está disponibilizada também na internet. Pode passar? E aqui é um pouquinho do que a gente traz, né, inclusive dos 17 Objetivos da ONU, na questão da qualidade urbanística e o respeito ao meio ambiente. Né? Pedra Branca, em Palhoça, Santa Catarina, ela traz esse conceito de fruição pública, fachada ativa no térreo, a questão da não exigência de vagas, a questão da não exigência de recuo, que você faça as calçadas mais largas, que dê acessibilidade não só às ciclovias, mas ao cadeirante. Então, traz como um projeto essas calçadas que você consegue acomodar, né, todos os usos, não só para a infraestrutura, que no polo tecnológico ela é necessária e é obrigação ser enterrada, porque nenhum parque tecnológico se condiz com tecnologia que a eletrificação é aérea. Então, de todos os parques que nós visitamos, e está incluído na lei, como uma proposta que está sendo discutida, que toda a fiação será subterrânea, tá bom? Pode passar, por gentileza. E aí a gente traz a questão, né, da nossa proposta, porque é 12 pavimentos, que isso gera, né, um impacto na questão em cima da área expandida, e o que a gente está propondo, 7, inclusive, nós temos vários estudos, inclusive com a Unicamp, que a partir do 7º andar você ainda consegue fazer uma interface com a rua, você consegue fiscalizar, você consegue vigiar. Então, a pessoa que anda na calçada, você consegue ter um campo de visão. A partir do momento que isso sobe muitos andares, você perde essa relação. Então, por isso que a gente trabalha com os 7 pavimentos, que é uma densidade mediana. Inclusive, estive em Barcelona, visitando 22 arroba, e você percebe que essa homogeneidade da altura dos edifícios, ela traz até uma questão de conforto ambiental, né? E você consegue enxergar e fazer a interface com a rua. Pode passar, por favor? Já estou acabando. E aí a gente traz, pode passar, essa questão que a FUPAM pode dos prédios, desce um pouquinho, por favor, né? Que a FUPAM, que inclusive trouxe essa discussão na época do plano diretor, os 7 pavimentos, que a gente tem uma altura, né, que faz essa relação com o olhar de Angel, que é o nosso, né, arquiteto, inclusive traz arquiteto, né, uma relação e um estudo dentro da universidade de pesquisa, e Angel fala da questão dos 7 pavimentos como um limite máximo da altura. Então a gente está se baseando na questão bibliográfica e em estudos que inclusive a universidade nos trouxe. Então nós não tiramos 7 andares da nossa cabeça. A universidade, dentro da discussão do polo tecnológico, trouxe essa contribuição, inclusive os miolos de quadra, que é importantíssimo para a fruição pública, ele está sendo obrigatório, a criação desses espaços, inclusive a ligação entre edifícios, que hoje a nossa lei não permite, criar edifícios e de ligações aéreas, o que faz uma interface com a rua é importante, tá? Então pode passar. E a gente sabe que o térreo é a área mais nobre do edifício. É onde a gente tem as áreas comerciais, onde a gente faz uma interface com a caminhabilidade, onde você tem as calçadas mais largas, você traz vida, você traz vivência dentro da rua. E isso é muito importante. Todo o nosso sistema viário hoje está hierarquizado, isso é importante relatar, além da questão do desenvolvimento ordenado pelo transporte, que é o DOT, que é uma linha estrutural, que está aqui no canto da direita. Ela acompanha, inclusive, a Demar de Barros, mas a gente tem uma preocupação de ter as ruas completas. Então, são avenidas de 15 metros, que é onde você tem, onde na linha de transmissão, o carro, a pessoa, né, o ônibus, as pessoas andando na calçada, com acessibilidade, você pode implantar, inclusive, canteiros centrais, jogar a ciclovia no meio, que é importante a gente ter esses térreos, né, mais ativos, com linhas de transporte, e os carros acomodados, que é o que a gente vem trabalhando com a WRI, das ruas completas, que não é só para o pedestre, mas é comportar o carro, o ônibus, né? E isso é muito importante. Nessas avenidas mais estruturais, elas estão com uma largura de 36 metros. Por isso que a gente fala que a nossa proposta não atende o mercado, que se fosse para o mercado seria a rua de 14, nada de permeabilidade, né? Então ela está uma lei muito robusta na questão dos conceitos de urbanismo inovador que a gente vem discutindo com a sociedade e com a universidade. Pode passar, por favor?
E aqui é só um comparativo, né, que a Unicamp vem discutindo o seu polo tecnológico, desculpa, o RITS, né? Então, isso que tudo é o RITS. Aqui é a Fazenda Argentina, aqui, né, a Fazenda Argentina, tá? E aqui são 2 propriedades particulares que já vem sendo discutido, projetos de loteamento. Então, dentro do master plan, não só da Unicamp, que o professor Mariano Laplani vai entrar em detalhamento, mas sempre nós temos um projeto em comum. O que a gente tem em comum? De ter os usos mistos, né, da forma de implantação, da discussão da densidade, do alinhamento atrelado ao transporte, de você ter mais qualidade de vida, a partir do momento que você exige também do empreendedor uma responsabilidade social sobre o parcelamento do solo, inclusive com as áreas públicas doadas, que eles vão ter que também fazer toda a manutenção. Pode passar? E aqui é uns outros, né? Eu acho que esse... aqui entra no detalhe, porque a lei tem 86 artigos, né? Então, aqui são os parâmetros inovadores que a gente está trazendo, nas áreas públicas acima do mínimo exigido, espaços de fruição acima do mínimo exigido, inovação em sistemas de drenagem, a iluminação pública ela tem que ser solar, temos incentivos para reuso, reciclagem e redução, o misto na fachada ativa. Estamos ampliando as áreas de centralidade com 50% de largura. As ruas devem ser compartilhadas, né, sem limite de altura para edificação icônica, que é isso que nós estamos discutindo, inclusive com a sociedade, né, que nas discussões isso incomodou muito, de deixar isso muito aberto, e isso a gente está trabalhando internamente nessa discussão. Quadras e lotes nós estamos exigindo maiores e com a maior densidade nas áreas atreladas ao transporte. Tá bom? Acho que já deu, senão vou me estender muito. Acho que já acabou, né? Então, eu queria agradecer a participação. Eu acho que é importante a gente ter essa construção. Importante a gente saber também que a ADN tem esse canal, né, de receber essas contribuições. Todo o nosso trabalho está sendo informado ao Ministério Público, de todas as audiências, de todo o relatório. Então, é importantíssimo a gente saber quais são os canais que estão sendo discutidos, porque isso mostra uma lisura no processo, uma transparência. E para o Ministério Público, saber que todas as esferas da universidade e da sociedade estão sendo discutidas. O projeto, quando a gente for encaminhar a Câmara de Vereadores, ele vai com um projeto mais robusto, onde a sociedade também tem que vestir a camisa do projeto. Porque se não vestir, isso nada vai acontecer. A gente sabe que tem problemas de infraestrutura em Barão, a gente sabe que tem problemas na saúde e na educação. Mas se o desenvolvimento que leva também as contrapartidas dos estudos de impacto de vizinhança, que é o EIF, e que faz com que essa região, que está totalmente abandonada no CEATEC, sem abertura de viário nenhum, que faz com que Barão fique encravado, a gente vai deixar às vezes do jeito que ela está lá. Né? Então é preciso também equilibrar isso. Como trazer o desenvolvimento dentro de uma sustentabilidade e dentro de uma coerência também que a gente possa absorver. Então, eu queria agradecer aqui a todos, obrigada, né, pela aqui a participação, e me coloco à disposição para as perguntas. Muito obrigada, Carolina. Ernestina, agora é a sua vez, por favor. Pode já. Alô? Vocês desculpem, eu não tenho uma apresentação preparada, porque eu achei que a gente teve um debate, então eu não achei desnecessário preparar uma apresentação. O que a gente tem é a proposta da comunidade, que no final da minha fala eu acho que a gente consegue mostrar um pouquinho o que a gente está propondo. Eu tenho algumas questões a colocar. Já iniciaria o debate com isso, quando pensei no debate, né? Que é a questão da participação, né? Essa discussão que estamos fazendo aqui hoje, né, ela é uma discussão que foi conquistada. Né? Se dependesse tanto da Unicamp quanto do poder público, nós não teríamos discussão de PIDs e RIDs. Tá? A Unicamp fez um plano, quer dizer, trabalhou no plano de ocupação do território sem sequer
quer saber o que a comunidade do entorno tinha a dizer sobre a ocupação desse território, que é o território que ela habita, né? Da mesma forma, a Prefeitura preparou um anteprojeto de lei e trouxe para discussão uma proposta de lei, né? E trouxe para discussão com a população um projeto de lei já pronto, né? Quem conhece um pouquinho sabe da dificuldade que é você discutir um projeto de lei, especialmente um projeto de lei que trata de uso e ocupação do solo. É uma questão muito técnica e muito difícil de discutir, né? E a proposta inicial da Prefeitura era uma apresentação geral, né? Mandem sugestões pelo site e ao final fazemos uma grande audiência, né? Para aprovar o projeto. E nós conquistamos essa discussão e conquistamos também junto ao Unicamp a discussão do RIDS. Estivemos em 2 reuniões discutindo com o pessoal da coordenação do RIDS, né? Colocamos algumas questões, foram muito receptivos para as nossas reclamações, para as nossas queixas. Quer dizer, esse é o preâmbulo que eu faço para dizer, a coisa não é assim tão simples. A Carolina fala que esse é um processo, nunca teve um processo tão amplo de discussão. Eu me lembro que a gente teve um processo em 2006, quando da revisão do plano diretor, que se colocava na época não a necessidade de fazer um novo plano diretor, mas revisar o já existente, porque entendia-se que aquele projeto era bom, que era o plano diretor de 96, que era a lei do plano de gestão local de Barão Geraldo, também de 96, né? E realmente foi o que foi feito naquela época, antecedendo a elaboração da proposta de lei, né? A Prefeitura organizou, junto com a comunidade, uma série de oficinas de capacitação dos moradores para que eles pudessem discutir o projeto de lei, né? E essa capacitação foi importante porque era o primeiro plano diretor que teríamos com o Estatuto da Cidade já aprovado. Então a população precisava entender o que era o Estatuto da Cidade e como ela trazia, o Estatuto da Cidade trazia instrumentos muito bons para que a gente planejasse a cidade, né? Lamentavelmente, o resultado desse processo não foi dos melhores, né? Porque quando chegou a hora de discutir a proposta de lei, vinha sempre... Foi realizadas assim, diversas reuniões lá na Estação Cultura, né, em finais de semana, discutindo o projeto de lei artigo por artigo e tal, e a população colocando as suas objeções, e sempre as objeções da população não cabiam na proposta. Sempre eram procedentes, não se trata disso. É o que aconteceu agora também, quando a Prefeitura veio apresentar o projeto de lei para a gente, ela